Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de Gestão Empresarial. Meu nome é Samuel, eu serei o seu professor nessa jornada e eu espero que você aprenda bastante conosco sobre estratégias, conceitos, ferramentas para ajudar a gestão da sua empresa, a gestão do seu negócio, ou caso você seja líder em alguma empresa, gerente em algum negócio, que você seja um líder eficaz, produtivo e eficiente. Na aula de hoje, nós faremos uma pequena introdução à gestão empresarial. Então, na nossa primeira aula aqui, nós falaremos sobre o introdutório ao Business Strategies, ou estratégias de negócio, ou gestão empresarial, como você preferir chamar. A ideia é que nesta aula nós consigamos identificar as principais funções da gestão empresarial. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a gestão empresarial e ver alguns pontos fundamentais desse tópico e desse conceito. Primeiramente, vamos ter a definição, o conceito geral do que é gestão empresarial. O nosso texto aqui nos informa que gestão empresarial é o processo, tá? Nós falaremos muito sobre esse ponto aqui, chamado de processo, tá? O curso ele roda muito em torno de fatores processuais, processos e procedimentos que são coisas diferentes, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Mas a ideia aqui é que gestão empresarial é o processo de, primeiro, planejar. Segundo, organizar. Terceiro, dirigir. E quarto, controlar os recursos de uma organização. Quando a gente fala de recursos, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é falar de dinheiro. Mas não, recurso é tudo aquilo que está à minha disposição para trabalho. É tudo aquilo que eu tenho à minha volta para conseguir desempenhar um bom trabalho e uma boa função. E nos recursos da organização, nós temos aí recursos humanos, que nós chamamos de mão de obra, né? Nós temos recursos financeiros, nós temos recursos materiais e recursos informacionais, tá? Para alcançar objetivos organizacionais de maneira, primeiro, eficiente e depois eficaz. Eficiente é a implantação rápida e eficaz é a implantação duradoura, que não precisa de refazê-la de uma maneira tão rápida e tão abrupta. Envolve a coordenação das atividades empresariais e a tomada de decisões estratégicas. Tá? Esse conceito de decisões estratégicas é um conceito que chama muita atenção, porque o líder sempre tem que tomar decisões a todo momento. A todo instante, o líder precisa tomar decisões, ele precisa tomar aí diretrizes e traçar caminhos. E o que é importante aqui nós lembrarmos, que os caminhos que um líder toma não podem ser caminhos tirados da sua cabeça, não podem ser conceitos tirados da sua mente. Um bom líder, ele toma caminhos baseados justamente em estratégias, tá? Nós vamos falar bastante desses conceitos aqui, mas é importante que você entenda aí o que é o ponto estratégico, tá? Todas as decisões que um líder toma, todos os caminhos que um líder traça, não pode ser baseado em achismo, tem que ser baseado em fatos, tem que ser baseado em ferramentas, tem que ser baseado em estratégias, tá? As estratégias, elas são formadas por meio das informações que ele tem. E lembra que informações, aqui, ó, informacionais, são recursos que a empresa tem, tá? São todos os recursos que a empresa, é um dos recursos, no caso, que a empresa tem para conseguir trabalhar. Então, o conceito que você tem que ter é que gestão empresarial é baseado em decisões estratégicas, em caminhos estratégicos para se chegar a objetivos planejados e metrificados. Não é querer chegar em um percentual de habilidade, de agilidade e um percentual de vendas de uma hora para outra sem ter um plano para isso. É necessário ter um plano para alcançar esse objetivo. Vamos detalhar um pouquinho sobre a importância da gestão eficaz. A gestão eficaz é um dos pilares fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade de qualquer organização. Dependente do setor, vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender é que gestão, ela independe de setor, tá? Ela independe, então, independentemente do setor que você trabalha, você precisa ter uma gestão eficaz, tá? Independente do setor ou do tamanho da empresa. A forma com que os recursos são geridos, daí parte o princípio de gestão. As estratégias são desenvolvidas e as decisões tomadas
impactam aí diretamente no desempenho organizacional e na capacidade de atingir objetivos a longo prazo. Então, o conceito aqui é que a gestão eficaz ela tem uma fundamentação tão grande, ela tem uma importância tão grande, que sem ela eu não consigo atingir objetivos de longo prazo, eu não consigo melhorar o desempenho organizacional, eu não consigo fazer com que as coisas fluam aí em nenhum nível da minha empresa. A gente vai estudar um pouquinho disso, mas só para você ter pontuado aí para você, a empresa ela se divide em três categorias, tá? A primeira categoria é a categoria de topo, que a gente chama de estratégico. Então, a primeira categoria é o estratégico, que é aqui onde fica diretores, CEOs, CMO e por aí vai, tá? Toda liderança, autarquia fica no estratégico. Aqui embaixo nós temos o tático, tá? E no tático nós temos quem? A gerência, a coordenação. E aí embaixo nós temos aí o operacional. E o operacional são as pessoas que estão literalmente no dia a dia. Então a recepção, o atendente e por aí vai. Então tudo isso daqui, todo esse processo aqui de estratégico, tático e operacional, todo o trabalho, toda a ideia, todo o conceito, tudo que é feito aqui é para atingir objetivos de longo prazo. Ninguém quer entrar numa empresa que vai falir semana que vem. Ninguém quer entrar numa empresa que mês que vem vai fechar as portas. A ideia é que a pessoa passe bastante tempo naquele lugar até que ela encontre algo melhor, até que ela seja promovida ou algo do tipo. Mas o conceito é, todos queremos estar em uma empresa que perdure por muitos anos. Então, se eu quero estar em um local que dure por muitos anos, uma empresa que funcione por muitos anos, eu preciso ter uma gestão estratégica eficaz para que os objetivos de longo prazo, aí, e quando eu falo longo prazo, eu falo de mais de 5 anos, sejam alcançados. Então, esse é o conceito, essa é a importância de uma gestão eficaz. Empresa que não tem gestão eficaz, empresa que não se preocupa em gerenciar de forma tática, estratégica o seu negócio, vai acabar falindo em pouco tempo. Vamos definir agora quais são as funções da gestão empresarial. As funções da gestão empresarial são os pilares que sustentam a administração de forma eficaz de qualquer organização existente, tá? As funções fornecem um quadro estruturado para planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades empresariais, garantindo que os objetivos sejam alcançados de maneira eficiente e eficaz. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses pontos que foram trabalhados aqui, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Nós temos um ciclo chamado PDCA. Não confundam esse ciclo aqui com o ciclo PDCA. O ciclo PDCA nós vamos ver um pouquinho mais para frente em algumas outras aulas. O primeiro ponto aqui que a gente precisa entender é o planejamento. Primeiro que nós falamos lá em cima. Planejamento é a função inicial, fundamental da gestão empresarial, onde são definidos os objetivos organizacionais e delineadas as estratégias para alcançá-los. Então, dois pontos que a gente tem aqui no planejamento. Empresa que não planeja o que vai fazer, empresa que não se organiza com relação ao que vai alcançar e como vai alcançar, acaba sem definição de metas, sem objetivos para serem cumpridos. Então, planejamento ele é fundamental para esses dois pontos aqui, ó. Objetivos, tá? E estratégias. Esses dois pontos aqui são fundamentais, porque os objetivos são onde eu quero chegar, tá? Objetivo é o meu alvo. Então, traçar aqui que o objetivo é o meu alvo. Então, vamos traçar aqui que o alvo da empresa, em determinado momento, em determinado instante, é chegar a 100 mil de faturamento
mensal. Então a ideia é chegar a 100 mil de faturamento mensal. Ponto. Temos um alvo, temos um objetivo, ok? A partir daí, o que eu tenho que traçar? O que eu tenho que enxergar? Eu tenho que ver as estratégias que eu vou utilizar para chegar lá. Significa que todas as estratégias que eu elencar vão ser eficazes e vão ser utilizadas? Obviamente que não. Mas se eu não tiver nenhuma estratégia aplicada, fica muito mais difícil de alcançar o objetivo. Então pensa que o planejamento ele serve para metrificar onde eu quero chegar e colocar aí como que eu vou chegar. Então, as estratégias são o caminho, tá? Então, para a gente definir aqui, eu vou arrastar aqui para o lado para a gente definir melhor isso daqui. Objetivo é igual a alvo, tá? Onde eu quero chegar. E estratégia é igual a caminho, tá? Então isso precisa estar muito bem definido na sua mente, isso precisa estar muito bem alinhado para você, que objetivo, alvo, estratégia, caminho. Objetivo, onde eu quero chegar, estratégia, como eu vou chegar nesse objetivo. Isso é importante de você saber. Esse processo envolve a análise do ambiente interno e externo, da organização, a identificação de oportunidades e ameaças e a determinação de recursos necessários para implementar as estratégias. O planejamento eficaz estabelece uma direção clara para a empresa, tá? Proporcionando um roteiro para atingir, olha só, roteiro, suas metas de maneira organizada e eficiente. Algumas coisas que ele fala aqui que nós precisamos tratar antes de dar prosseguimento. A primeira delas é quando ele fala especificamente sobre interno e externo. Quando a gente fala de interno, ambiente interno, ou no marketing a gente chama de microambiente, é um ambiente controlado pela empresa, tá? É um ambiente dominado pela minha empresa. Então a minha empresa domina esse espaço, a minha empresa controla esse espaço, que é um espaço interno, que é onde o meu produto ou meu serviço é desenvolvido, que é onde as pessoas trabalham na venda desse produto, tá? E o ambiente externo, especificamente, é onde? É onde se encontram duas pessoas, duas classes de pessoas, os meus clientes e os meus concorrentes. Então, analisar ambiente interno e ambiente externo é fundamental, porque se eu olho só para mim e não enxergo como o mercado se comporta do lado de fora, eu não consigo gerenciar aqui dentro para vender lá fora. Então é fundamental que o gerenciamento interno da sua empresa ele esteja espelhando aí, ou ele esteja assimilando as informações externas, para que nesse parâmetro aí eu tenha uma atitude correspondente ao mercado. Não adianta eu tentar trabalhar internamente para produzir algo que do lado de fora não está sendo aceito ou que já passou, já foi, ninguém mais quer saber disso. Então toda a estrutura da minha empresa, toda a organização da minha empresa, ela tem que funcionar nesse processo de que do lado de dentro nós preparamos, mas nós vendemos efetivamente do lado de fora. Então não é só entender o interno, preciso entender o externo também. Vamos analisar agora alguns pontos importantes do planejamento. O primeiro ponto a ser analisado é a definição do objetivo. Lembra que a gente falou que a empresa ela precisa ter objetivos claros? Ela precisa saber aonde ela quer chegar, a meta que ela quer cumprir. O planejamento começa, ele se inicia com a definição de metas claras e específicas que a organização pretende alcançar. Esses objetivos devem ser SMART. A palavra SMART aqui significa inteligente, tá? É um acrônimo que define aí aquilo que é específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido. A gente chama isso de metas SMART. Nós vamos tratar um pouquinho dela em algumas aulas mais para frente. Mas o conceito geral aqui para você entender é bem simples.
Quando a gente fala de definição de objetivos, o ponto focal aqui é que isso seja claro e específico. Não adianta eu traçar pontos que fiquem no obscuro. Se você analisar aqui mais ou menos, você pode definir aí, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais. E você hoje ganha R$ 1.000. Se você for analisar, 1.001 é mais que 1. Maior que 1. Você ganhar mais para você? Ah, não, professor, isso não é ganhar mais para mim, não é o mais que eu quero. Tá. Então, se esse não é o mais que você quer, você precisa o quê? Definir especificamente qual é o mais que você quer. Se você coloca lá no Maps, no Waze, em algum lugar, que quero ir em um restaurante, qual restaurante você quer ir? Ah, não sei, eu quero ir no restaurante. Ele vai te levar para qualquer restaurante. E pode ser que você não goste do restaurante que você foi comer, mas como você não tinha definido qual você queria ir ou o que você queria fazer, ele acaba te levando para qualquer lugar. Então é fundamental que as metas, os objetivos, sejam traçados de formas claras e objetivas. O próximo ponto que temos para analisar é o desenvolvimento das estratégias, tá? Então, defini onde eu quero chegar, defino agora o caminho que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. Uma vez definidos os objetivos, a próxima etapa é desenvolver estratégias que, primeiro, orientem a organização na direção certa. Isso pode incluir análise de oportunidades de mercado, avaliação de recursos internos, já vamos falar deles, e identificação de possíveis obstáculos. Dificuldades e obstáculos sempre vão existir para que uma meta seja alcançada. Mas com uma boa estratégia, com uma boa orientação, com metas claras, objetivos definidos efetivamente, é muito mais fácil de você traçar uma rota e conseguir alcançar esse objetivo traçado. E por último, nós temos aqui a previsão de recursos. Lembra que os recursos eles podem ser aí financeiros, pessoal e afim. Planejar eficazmente exige prever os recursos necessários, incluindo finanças, pessoal, tecnologia e material. Isso ajuda a garantir que a organização esteja preparada para implementar suas estratégias. Então, aqui a análise é literalmente saber se você tem os recursos necessários para executar a estratégia que você traçou. Eu custo dizer que os recursos, a previsão de recursos, ela vem ali no intermediário entre as metas e aí as estratégias, e vem posterior às estratégias também. Por quê? Porque eu preciso analisar, primeiramente, para a definição de metas, os recursos que eu tenho para atingir essas metas. E depois que eu estabeleço as estratégias, eu preciso ver se desses recursos que eu estabeleci, falta alguma coisa. Então, se falta mão de obra, se falta recursos financeiros para atingir o objetivo especificamente traçado, então eu costumo dizer que os recursos eles vêm depois das metas e depois aí das estratégias, para que você tenha uma abrangência total e você não seja pego de surpresa no que relaciona-se a ter os recursos para executar o plano de ação. Vamos tratar agora sobre organização. Isso é um ponto fundamental logo na sequência do planejamento. O texto aqui nos diz a seguinte informação: a organização é a função da gestão que estrutura a empresa de modo a facilitar a execução dos planos. Envolve, primeiro, definição de tarefas, segundo, alocação de recursos e terceiro, estabelecimento de hierarquia que define as linhas de autoridade e comunicação. Então vamos por partes para você entender especificamente isso. Tracei meu plano, beleza. E agora o que eu faço, professor? Define as tarefas de execução desse plano. Então a ideia é aumentar em 20% a nossa carteira. Beleza. Quais são as tarefas executadas para isso? Precisamos engajar melhor as redes sociais. Então, engajamento das redes sociais, você vai falar com o marketing. Quem que vai ficar responsável por fazer isso do marketing? Quais são as tarefas que essa pessoa vai executar no marketing para que
possamos atingir o consenso geral do objetivo. Isso daí se chama definição de tarefas, quem vai fazer o quê, tá? Depois, alocação de recursos. Então, definir que o José do marketing vai ficar responsável por engajar a nossa empresa no Instagram. Ok, você vai precisar alocar recursos para isso. Você já tem um dos recursos que é o José. Então, o José já faz parte do processo desse recurso aqui. E depois você precisa fazer o quê? Você precisa dar as tecnologias para o José executar o trabalho. Você precisa fazer o financiamento desse engajamento, porque possivelmente ele vai trabalhar com tráfego pago. Então, se é um tráfego pago, você tem que pagar por isso. Então, alocar aí para ele o financeiro necessário para atingir esse objetivo. Terceiro, estabelecimento da hierarquia. Uma vez que for estabelecido que o José do marketing vai fazer o engajamento do Instagram, ele vai ter um recurso de R$ 1.000 para fazer esse engajamento, quem aí o José vai reportar caso aconteça alguma coisa, dê algum problema, ou caso a tarefa se saia bem sucedida. Então, com quem que ele vai falar? Qual que é a linha de autoridade e comunicação que o José vai entrar em contato? Há uma importância muito grande dessa definição. Há um ponto muito grande a ser definido aqui, porque se isso não for definido, vira uma bagunça. Então, isso é um trabalho de organização. Uma boa organização assegura que todos na empresa saibam suas responsabilidades e como suas atividades se encaixam no conjunto maior dos objetivos organizacionais. Então, José está executando essa tarefa porque, num conjunto maior, é importante para que atinjamos tal objetivo. Tem que estar claro para o José, tem que estar claro para a Maria, tem que estar claro para todo mundo. Isso cria um ambiente de trabalho coordenado e eficiente, onde recursos são utilizados de forma otimizada para alcançar resultados desejados. Então, olha a importância da organização nisso daqui. Se eu não organizo isso, eu não consigo ter uma execução boa, eu não consigo ter um trabalho efetivo. Então, só para a gente recapitular aqui, primeiro ponto aí, definição de tarefas, né, que é entender o que cada um deve fazer e quais são as suas atribuições. Depois, alocação de recursos, então definir aí o pessoal, equipamento, capital, para que isso seja feito de forma adequada. E terceiro, estabelecimento de hierarquia. Quem responde quem fala para quem se reporta a quem em determinada situação. Vamos agora traçar o caminho da direção. Já falamos de planejamento, falamos de organização, vamos tratar agora sobre direção. A direção é a função gerencial que envolve liderar, motivar e orientar os funcionários para que eles executem suas tarefas de maneira eficaz. É a fase em que os planos são transformados em ações. A direção inclui a comunicação de objetivos, a motivação das equipes, a resolução dos conflitos aí, que sempre vão existir conflitos, e o desenvolvimento de habilidades e capacidades dos funcionários. Uma direção eficaz garante que todos estejam alinhados com os objetivos da organização, trabalhando de maneira coordenada, entusiástica, para alcançar os melhores resultados. Então, a direção ela parte do princípio de acompanhamento, tá? Então, temos as metas traçadas, temos os objetivos, temos as estratégias, temos os recursos. Então, agora, direcione as pessoas rumo ao objetivo. Encaminhe as pessoas na direção correta para alcançar os melhores resultados desse objetivo. E aqui a gente traça os 4 pontos aqui da direção. O primeiro ponto aqui que a gente pode traçar é o desenvolvimento da equipe. A direção também envolve a construção de equipe eficaz, promovendo a colaboração e coesão entre os membros. Lembre-se disso. Líder cuida de pessoas e pessoas cuidam de processos. Não adianta você querer fazer as pessoas trabalharem sem que você as ensine o que elas precisam fazer.
mostre o que elas precisam fazer. Daí a importância da meta ser muito clara, das coisas estarem planejadas e organizadas. Porque se não tem planejamento e organização, não tem direção. Não dá para dizer, vamos trabalhar. A pessoa vai olhar para sua cara e falar, tá, e o que eu faço? Se você não tem a definição clara, você não sabe o que a pessoa tem que fazer. Isso só complica todo o processo de trabalho. Segundo ponto aqui, liderança. A direção eficaz envolve capacidade de liderar e inspirar os funcionários. Líderes eficazes comunicam, olha só, a visão, onde eu quero chegar, onde a empresa pretende chegar e os objetivos da organização de maneira clara e motivam os funcionários a trabalhar em prol desse objetivo. O funcionário precisa ser motivado, né? Há quem diga que a única motivação existente é o salário. Pode ser também dependendo da pessoa. Só que às vezes a pessoa está numa empresa no almejar de um cargo maior, no almejar de um aumento salarial, dependendo da situação, no almejar aí de um cargo, no almejar de uma posição de status dentro da empresa, de uma premiação maior. Então, a liderança, ela motiva justamente para que os objetivos sejam alcançados, porque senão a pessoa vai simplesmente por ir e não por um objetivo da empresa. Lembre-se, o funcionário trabalha para a empresa, mas ele também trabalha com a empresa. Ele precisa estar alinhado com as metas da empresa, entendendo o que a sua empresa quer fazer, porque senão ele não vai conseguir trabalhar de forma eficaz em prol dos objetivos. Próximo ponto, comunicação. Comunicação clara e aberta é essencial para garantir que todos os membros da organização entendam suas responsabilidades e estejam alinhados com os objetivos organizacionais. Líder que não se comunica, que não tem conversas abertas, claras e francas, que não tem ponto de proximidade com seus funcionários, não é líder, é chefe. Só isso para você entender o que eu estou querendo dizer. A ideia é que você tenha uma comunicação clara e aberta. Não estou conseguindo executar um trabalho. Seu liderado tem que ter a capacidade e a liberdade de chegar em você e comunicar. Não estou conseguindo executar, preciso de ajuda. Mas se esse processo de comunicação não existe, ele nunca chegará para dizer que está com desafios na execução de tarefas. E por último, motivação. Gestores eficazes utilizam várias técnicas de motivação, como reconhecimento, recompensas e desenvolvimento pessoal, para manter os funcionários engajados e produtivos. Então, um gestor que não se preocupa com o desenvolvimento do funcionário, não reconhece quando o funcionário faz algo eficiente, e é até pejorativo hoje em dia falarmos funcionário, hoje a gente trata muito mais como colaborador, porque ele trabalha não só para a empresa, mas ele trabalha com a empresa. Então, se ele não reconhece, se ele não recompensa, se ele não desenvolve essa pessoa não se engaja a permanecer naquele local. É por isso que vários funcionários pedem demissão, porque eles não estão num ambiente que motiva, que desenvolve e que reconhece o trabalho dele. Então, se você é um gestor, você não está reconhecendo sua equipe, não está liderando efetivamente, reconhecendo, recompensando e desenvolvendo, repense seus conceitos. E no último ponto, iremos falar sobre o controle. O texto aqui nos fala que o controle é a função da gestão que monitora, que avalia o desempenho da organização em relação aos objetivos estabelecidos. Essa função envolve implementação de sistemas de medição de desempenho, análise de resultados e a realização dos ajustes necessários para corrigir qualquer desvio. Então, qualquer ideia do controle é manter o plano na estratégia, é manter aí o que a gente pode chamar de o trem nos trilhos, é controlar tudo isso para que não saia do planejamento, não saia da estrutura que foi projetada para que esse plano seja desenvolvido e caminhe. O controle garante que a organização esteja no caminho certo para atingir suas metas,
proporcionando feedback contínuo, e a palavra feedback aqui, caso você não saiba, significa retorno. Então, uma informação que volta, aí existe uma informação que vai e uma informação que volta mediante a que foi. Essa informação que volta é chamada de retorno, que se chama feedback. E informações essenciais para tomadas de decisão estratégicas. Uma boa prática de controle ajuda a manter a eficiência e eficácia das operações, promovendo a melhoria contínua e a adaptação às mudanças do ambiente de negócios. Então, o controle ele vai deixar aí as coisas caminhando no processo que foi planejado, seguindo o rumo que foi planejado. É eficiência aí sendo trabalhada, sendo modelada, sendo aplicada em cima de um planejamento eficaz. E aí os pontos que definem tudo isso, né? A análise de resultados, então verificar aí como que esse caminho está sendo trilhado, né? Se estamos aí atingindo o objetivo ou não, se os resultados estão sendo positivos ou não. A avaliação do desempenho, tá? Dentro da avaliação de desempenho a gente tem uma coisa chamada de KPI, que nós vamos tratar em algumas outras aulas, que são aí métricas, né, para entender se o objetivo está sendo cumprido ou não. E a implementação de correções. Então, corrigir aí possíveis problemas que possam acontecer no meio do caminho, que sempre vão existir, mas a ideia é que eles sempre sejam corrigidos e ajustados. Espero que você tenha entendido esse conteúdo da aula de hoje. Para uma primeira aula, acho que a gente aprendeu bastante coisa, né? Faça as suas atividades, que você tem bastante atividade para fazer. Eu te aguardo na próxima aula. Um beijo do seu professor Samuel. Tchau, tchau e até a próxima.